Era uma noite comum, quando a mensagem chegou. Uma solicitação simples, mas carregada de emoção. Alguém que você ama, alguém que sempre esteve por perto, precisava de ajuda. O tom na mensagem era sincero, quase desesperado. Preciso de 80 mil. É urgente. A mente começou a girar. Ao longo dos anos, você passou por tantas coisas com essa pessoa. Risos, lágrimas, momentos que construíram um laço profundo. A confiança era inabalável. Mas, na escuridão da dúvida, uma questão sussurrou: e se isso não for o que parece? Mesmo assim, a esperança superou o receio. Você se imaginou ajudando, transformando a vida de quem sempre esteve ao seu lado. Com esse dinheiro, tudo pode mudar, pensou para si mesmo. As imagens de um futuro brilhante começaram a fluir. Quais sonhos poderiam ser realizados? Quais conquistas poderiam surgir? O cheiro do sucesso parecia próximo, quase palpável. Com um suspiro, a decisão foi tomada. O dinheiro foi transferido. E nesse momento, uma confiança silenciosa tomou conta. Você acreditava que estava fazendo a coisa certa. Ao olhar para o celular, sentiu um arrepio de entusiasmo. Era um novo começo, não só para essa pessoa, mas para você também. Os dias se passaram. Mensagens de agradecimento se tornaram escassas. O telefone não tocava mais. E a ansiedade começou a ocupar o espaço da esperança. Cada dia se arrastava, até que, finalmente, uma ligação inesperada quebrou o silêncio. Estou de volta, disse essa pessoa, a voz quase irreconhecível. Mas havia algo diferente. Uma aura de riqueza e poder que era impossível ignorar. O coração disparou. A alegria se misturou com uma pontada de desconfiança. Por onde você andou? A pergunta ecoou em sua mente. O que poderia ter acontecido? A confiança, que antes parecia indestrutível, agora desmoronava lentamente. Aquela pessoa voltou, mas algo estava muito errado. O que aconteceria se a confiança fosse quebrada? Era a pergunta que pairava no ar, pesada e carregada de significado. Você sabia que nada seria como antes. E a história estava apenas começando. A confiança pode ser uma faca de dois gumes. Quando alguém que você ama pede ajuda, o coração se divide entre o desejo de apoiar e o medo do desconhecido. Foi assim que essa pessoa se viu diante da escolha difícil. O irmão, com um olhar de esperança nos olhos, apresentou seu plano. Um investimento seguro. Ele disse. O retorno seria rápido, até promissora a ideia. Eu vou devolver o que você me emprestar. Não se preocupe. As promessas fluíam como um rio, enchendo a mente dessa pessoa de certezas. As palavras calmas do irmão eram como música agradável, uma melodia que acalmava as incertezas que surgiam na mente. A soma de 80 mil não era pequena, mas quem não arriscaria um pouco por alguém que realmente se importa? A resposta era sim, é claro. O empréstimo foi feito, com um aperto de mão firme e olhares cheios de fé. Mas a vida muitas vezes não se desenrola como esperamos. Dias se passavam, e o tempo parecia escorregar entre os dedos. A confiança começou a se misturar com a dúvida. Onde estaria aquele irmão? O telefone não tocava, as mensagens eram lidas, mas não respondidas. O que poderia ter dado errado? A esperança, antes vibrante, agora se tornava um peso, uma sombra que pesava sobre os ombros. E a mente? Essa não parava. Se esse investimento realmente valia a pena. Se o irmão estava mesmo planejando o futuro, ou se tudo não passava de um sonho distante. Essa pessoa começou a calcular as perdas, a pesar as consequências. O que fazer se esse dinheiro nunca voltasse? A incerteza se transformava em um labirinto de pensamentos e preocupações. Cada dia sem notícias era como um eco de desespero. A confiança, aquele tesouro precioso, tornava-se cada vez mais frágil. O que antes era um laço inquebrantável começava a parecer uma linha tênue. E então, em um dia qualquer, algo aconteceu. A porta se abriu. Um rosto conhecido apareceu. Mas o que se seguiu deixaria todos sem fôlego. O que vem a seguir é um enigma. Uma revelação que mudaria tudo. Será que aquele irmão cresceu em um mar de oportunidades ou se afundou em um abismo de mentiras? A espera estava prestes a terminar, mas a resposta poderia ser mais dolorosa do que se imagina. A esperança é mesmo uma faca de dois gumes. A porta se fechou e o eco do silêncio preencheu o ambiente. Era como se o ar tivesse sido sugado para longe. Alguém havia desaparecido, e esse alguém era alguém que deveria estar ali. O telefone não tocou.
As mensagens ficaram sem resposta. O que poderia ser mais devastador do que a incerteza? O desespero começou a tomar conta. Cada dia sem notícias parecia uma eternidade. A mente corria em círculos, tentando encontrar uma explicação. O que aconteceu? Será que algo terrível aconteceu? Quais poderiam ser as razões para tal sumiço? E, mais importante, o que aconteceu com o dinheiro? A confiança, tão abalada, se transformava em um peso insuportável. Como poderia alguém que parecia tão próximo após um ato tão generoso tornar-se um estranho? Os momentos compartilhados, as risadas, o apoio incondicional, tudo parecia uma farsa. A sensação de traição cortava como um punhal. Você já se sentiu assim? O alicerce da relação, que um dia parecia inabalável, agora se desmoronava diante de seus olhos, e a dor da perda se misturava ao desespero. Enquanto o mundo ao seu redor seguia em frente, essa pessoa lutava contra a tempestade interna. As lembranças se tornavam sombras, e cada canto da casa ecoava a ausência. O silêncio falava mais que palavras. Ele gritava a traição de quem se foi. Como confiar novamente? Como permitir que alguém adentre seu coração sem que esse sentimento de angústia se estabeleça? As noites eram mais longas e as esperanças se tornavam cada vez mais escassas. Momentos de raiva se alternavam com momentos de desânimo. A mente criava cenários, dramas, situações que nunca aconteceram, mas que consumiam cada vez mais a sanidade. O telefone, sempre à mão, parecia um peso. E se a mensagem chegasse? E se ele voltasse? O que diria? Como reagiria? Então, quando tudo parecia perdido, um dia qualquer, um toque. Um nome desconhecido na tela. O coração acelera. Esperança? Desespero? O que a espera traria? O que essa pessoa tinha a dizer? Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A verdade é que a incerteza pode corroer até os laços mais fortes. Dias se passam. O celular permanece em silêncio. Mensagens lidas, mas sem resposta. Alguém que foi tão próximo agora se transforma em uma sombra, um eco distante do passado. A mente dessa pessoa não consegue descansar. O que realmente aconteceu? Cada tic-tac do relógio é uma facada. As horas se arrastam, e a angústia cresce como uma tempestade prestes a explodir. É difícil acreditar que uma simples quantia, um ato de confiança, possa se transformar em um labirinto de incertezas. Os amigos tentam oferecer consolo. Talvez ele esteja ocupado, dizem. Após um empréstimo desse tamanho, é normal dar um tempo para se organizar. Mas a voz interior dessa pessoa grita que algo não está certo. O que poderia ter se interposto entre eles? Imagens de risadas e memórias compartilhadas começam a se misturar com a dúvida. E se ele tivesse ido embora com tudo? E se esse ato de fé se transformasse em um erro colossal? Os olhos fixos na tela do celular. Um vislumbre de esperança a cada notificação. Mas o silêncio persiste. A ausência se torna uma presença opressiva, como um peso em seu peito. Então, em um momento de desespero, essa pessoa se pergunta: e se tudo tiver mudado? Se, de algum jeito, ele se transformou em alguém que não reconhecemos mais? Cada pensamento é um ciclo de ansiedade, uma montanha-russa emocional. O que realmente aconteceu nesses dias? A confiança construída ao longo dos anos agora parece uma lembrança distante. O que antes era inabalável se torna frágil, como cristal prestes a se despedaçar. O que parecia ser uma simples transação se transforma em um dilema moral. A dúvida é insuportável. O coração acelera. As horas se tornam dias, e a mente não consegue aplacar o tumulto. O que realmente aconteceu enquanto essa pessoa esperava? O que ele, que antes era tão próximo, experimentou longe dos olhos dela? E então, em meio à tormenta de emoções, uma notificação brilha na tela. Uma mensagem. A respiracal para. O mundo se silencia. O que será que ele vai dizer? A confiança pode ser preciosa, mas, ao mesmo tempo, tão frágil. Ele apareceu do nada. Depois de meses de silêncio, aquela figura familiar, que um dia foi um pilar de apoio, voltou. O coração disparou. A porta se abriu lentamente e, em um instante, o tempo pareceu congelar. Era ele, mas não era mais o mesmo. A transformação era visível. O jeito de andar, o olhar, tudo gritava que algo tinha mudado. Muitos diriam que era apenas dinheiro, mas quem passa por isso sabe que a essência vai além dos números. Havia uma aura de mistério ao seu redor. Ele sorriu, um sorriso que misturava alívio e... o quê? Orgulho?
Desprezo. Era difícil identificar. A curiosidade começou a devorar a mente de quem ficou. O que aconteceu com ele? Onde esteve esse tempo todo? As perguntas ecoavam, mas as palavras não vinham. Apenas o silêncio pairava. Afinal, havia uma estranha mistura de sentimentos no ar. Quem já confiou em alguém e se sentiu traído sabe como a mente pode ser traiçoeira. A confiança é preciosa, mas também frágil. O olhar do irmão, agora milionário, parecia pedir compreensão, mas havia um abismo entre eles. O que ele trouxe de volta? Dinheiro? Segredos? Uma nova vida? O tempo passou e a tensão aumentava. Ele se acomodou, mas a sala estava cheia de perguntas não ditas. Cada movimento, cada pausa, amplificava a incerteza. Um gesto casual, um copo de água, e mais uma vez a imagem dele se tornava cada vez mais estranha. Como alguém que havia desaparecido poderia voltar tão diferente? O que ele tinha aprendido? O que estava escondido atrás daquele sorriso? A curiosity ardea. Aquela sensação de ser deixado para trás, de ter confiado em alguém que, de repente, se tornou um desconhecido. Havia uma linha invisível entre o amor fraternal e a desconfiança. O que será que ele trouxe de volta? Antes de qualquer resposta, um novo silêncio tomou conta. O irmão, agora milionário, parecia ter muito a dizer, mas o medo do julgamento pairava no ar. E quem fica nesse limbo de emoções? Você já se sentiu assim? A volta poderia ser um recomeço ou o fim de tudo. A dúvida era insuportável. O que mais poderia acontecer? O que ele realmente trouxe consigo? O que o futuro reserva para quem ousa confiar novamente? A porta se abre lentamente, e alguém entra. O brilho nos olhos, o sorriso largo, a aura de quem chegou de um lugar distante. O impacto é imediato. O que era uma vida simples, agora é um desfile de riqueza. Carros luxuosos, roupas de marca, um perfume que exala sucesso. Todos ao redor reagem. Admiração e alguma dose de inveja circulam no ar. Como ele conseguiu tudo isso? A pergunta ressoa na mente de muitos. Os olhares se encontram, sussurros se espalham. Ele sumiu por meses e agora parece como se tivesse conquistado o mundo. As redes sociais estão bombando. Fotos em festas exclusivas, jantares em lugares que muitos só sonham. Mas a origem dessa riqueza é o verdadeiro mistério. E o que houve naquele período em que esteve longe? Alguém se atreve a perguntar: e aí, como você fez isso? A resposta vem com um sorriso enigmático, uma evasiva que aguça ainda mais a curiosidade. Ah, só trabalho duro e algumas oportunidades, diz ele, como se a fórmula mágica estivesse ao alcance de todos. Mas a verdade pesa. Essa pessoa é um enigma envolto em glamour. Se foi por esforço próprio ou se as sombras de um caminho questionável estão presentes, ninguém sabe. E a tensão aumenta. Os amigos se dividem. Uns se encantam, outros se afastam. A confiança, antes inabalável, começa a se romper. Como pode alguém que você conheceu na simplicidade agora brilhar tão intensamente? É uma dança entre a admiração e a dúvida. Você se pergunta, até onde a ambição pode levar alguém? O que está escondido sob essa fachada reluzente? Enquanto isso, essa pessoa parece alheia a tudo, celebrando a vida, cercado por novos camaradas, como se o passado não tivesse importância. Mas quem observa sabe que a riqueza é uma moeda de duas faces. O reconhecimento pode ser efêmero, e a confiança, uma ponte prestes a desmoronar. E então, em meio a essa atmosfera eletrizante, surge a pergunta crucial. A confiança é realmente tão sólida quanto parece? Ao que custo se conquista essa vida de ostentação? Às vezes, o brilho pode ofuscar a verdade. Mas a história está longe de terminar. O que vem a seguir pode mudar tudo novamente. O que está por trás desse sucesso meteórico? As respostas estão mais próximas do que você imagina. Um dia, essa pessoa se viu cercada por uma enxurrada de presentes. Eram objetos luxuosos, cada um mais extravagante que o outro. Uma pulseira brilhante. Um relógio de designer. Um carro esportivo. Tudo isso vindo de alguém que, até então, vivia uma vida simples. A primeira reação foi de alegria. Uma felicidade mista à incredulidade. Como alguém que enfrentou dificuldades financeiras poderia agora ostentar riquezas tão grandes? Mas logo, essa alegria foi ofuscada por uma sombra de desconfiança. A mente dessa pessoa começou a criar perguntas inquietantes. De onde veio todo esse dinheiro? O que realmente aconteceu enquanto o irmão estava longe?
Cada presente oferecido parecia carregar um peso. Era como se fossem pacotes envoltos em papel de presente, mas com conteúdo duvidoso. Uma máscara brilhante escondia uma verdade que poderia ser muito mais obscura. A confusão crescia. Essa pessoa tentava encontrar uma explicação lógica. Esses presentes eram uma forma de agradecimento por ter ajudado? Ou havia outra intenção? Seria possível que, nesse turbilhão de riqueza repentina, houvesse um segredo obscuro? E se, por trás de cada sorriso e gesto generoso, houvesse algo mais sinistro? Lá no fundo, a confiança, antes inabalável, começava a se desgastar. Era como se cada presente, em vez de ser um símbolo de gratidão, fosse um lembrete de uma fragilidade que não podia ser ignorada. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de laços familiares e de promessas não cumpridas. Essa pessoa precisava decidir se poderia abrir seu coração novamente ou se as sementes da dúvida haviam se espalhado de forma irreversível. A cada novo presente, a dúvida aumentava. O coração pulsava, entre a vontade de acreditar e o desejo de entender. Essa pessoa se questionava: até onde vai a confiança? Até onde se pode ir na busca por um significado que pode não existir? E a pergunta que se instalava na mente era aterrorizante: quando um presente se torna uma armadilha, o que essa pessoa faria agora? Confiaria no que parecia ser uma nova vida ou lançaria um olhar desconfiado sobre tudo que foi oferecido? O futuro pairava incerto, e a linha entre amor e desconfiança se tornava cada vez mais tênue. O que mais poderia estar escondido por trás dessa riqueza repentina? Um último presente ainda estava por vir, e ele poderia mudar tudo. A conversa mudou. Antes, eram sorrisos e abraços. Agora, são olhares curiosos e perguntas desconfiadas. A presença de alguém que volta milionário após um sumiço gera intriga. A vida que parecia normal, agora parece um filme de mistério. De onde vem esse dinheiro? O questionamento ecoa nas rodas de amigos e família. A cada dia, mais pessoas se juntam à conversa, mas a verdade parece ainda mais distante. Alguém tenta manter a calma, mas a ansiedade aperta o peito. O sorriso carregado de segredos se transforma em um fardo. Respostas evasivas tornam-se uma segunda pele. Um investimento promissor, oportunidades que surgiram, foi sorte, são apenas palavras que não colam mais. O que ele não está contando? A curiosidade se transforma em temor. Afinal, o que acontece quando alguém que você confiou começa a se afastar? Muitos têm pensamentos conflitantes. O orgulho e a felicidade pelo sucesso de alguém querido se misturam com a desconfiança. O que ele fez? Com quem ele se envolveu? A linha entre amizade e desconfiança se torna tênue. E, em cada olhar, a pergunta permanece: essa pessoa vale a confiança que lhe dei? A dúvida se torna uma sombra, cada vez mais pesada. A verdade é que muitos desejam acreditar que o sucesso vem de boas intenções, de trabalho duro. Mas, à medida que as perguntas aumentam, a sombra das possibilidades sombrias se aproxima. O que mais poderia ter acontecido nesse tempo? O temor ressoa. E se a fonte de riqueza for algo que não se pode compreender? Essa pessoa está cercada por uma aura de mistério e, mesmo assim, tenta agir normalmente. Mas o ar pesado da verdade não se dissipa. Em um momento de descontração, alguém faz uma pergunta direta: você não se sente culpado em saber de tudo isso? Um silêncio constrangedor se instala. O que ele realmente sente? Se a confiança é preciosa, é também frágil. Cada palavra não dita se torna uma espada de dois gumes. E, nesse jogo de incertezas, muitos se perguntam: até onde você iria por alguém que mudou tanto? A resposta pode ser dolorosa. Mas a história não termina aqui. Algo está prestes a acontecer. E essa pessoa se vê diante de uma decisão crucial. O que ele vai revelar? O que vai fazer agora? Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. O silêncio pode ser ensurdecedor. Alguém que um dia parecia tão próximo agora se transforma em um mistério. Os olhares se cruzam, mas as palavras se esquivam. É como se um abismo se instaurasse entre dois mundos, o de quem emprestou confiança e o de quem a quebrou. Essa pessoa não era um estranho. Era alguém que fazia parte da rotina, dos momentos de risadas e confidências. Mas agora, cada interação é carregada de um peso inexplicável. Há um passado que insiste em não ser mencionado. A pergunta permanece no ar: onde estava? O que realmente aconteceu durante aqueles meses? A falta de resposta se transforma em um enigma, e o que deveria ser um reencontro prazeroso se transforma em um campo de batalhas silenciosas. Enquanto se encontram, a frustração se traduz em um misto de emoções.
Essa pessoa tenta puxar assunto, falar sobre o presente, mas os olhos escorregam para o passado, como se a sombra de um segredo não revelado se projetasse em cada palavra. O clima fica tenso. O silêncio se torna um personagem, mais presente que qualquer diálogo. É como se cada um estivesse atrás de um muro, construído por desconfianças e incertezas. Por que não falar sobre o que realmente aconteceu? O que se esconde por trás daquela nova fortuna? E quanto mais evita responder sobre o passado, mais cresce a desconfiança. O que poderia ser um momento de reconciliação se transforma em uma dança delicada, onde o pé de um estraga o passo do outro. Cada evasiva é um soco no estômago da confiança. A mente fervilha com ideias, e muitos se perguntam: será que ele está escondendo algo? A verdade é que a confiança é preciosa, mas também é frágil. Uma vez quebrada, é difícil de reparar. Essa pessoa percebe que a falta de transparência cria um labirinto complicado, onde cada esquina pode levar a mais desilusão. A vontade de entender o que aconteceu se transforma em uma necessidade urgente, mas a resposta parece distante, como um eco perdido. E ao final de mais uma conversa tensa, a pergunta permanece: será que o que se perdeu um dia poderá ser recuperado? A expectativa de um futuro melhor é ofuscada pela sombra do passado que ainda pesa. O silêncio continua a gritar entre eles, deixando uma pergunta inquietante: até quando esse mistério vai persistir? A verdade pode ser um fardo, e essa pessoa começou a perceber isso à medida que os dias se passavam. A ausência dele se tornava cada vez mais angustiante. O que aconteceu durante aquele tempo? Onde ele foi? O vazio que deixou não era apenas físico, mas também emocional. A confiança, antes inabalável, agora parecia uma bravura efêmera. Ela decidiu investigar. Cada pista era uma facada no peito. Telefonemas sem resposta, mensagens lidas e ignoradas. Os amigos, que antes eram próximos, agora se tornavam estranhos. A busca pela verdade a impulsionava, mas também a consumia. Todos os dias, acordava com a esperança de que ele ligasse. Mas ela sabia que precisava fazer algo. Se ele não voltava, ela iria atrás dele. As redes sociais se tornaram seu campo de batalha. Cada imagem, cada comentário, um pequeno fragmento do quebra-cabeça. Ela se questionava: será que ele estava vivendo uma vida que não incluía mais a família? Será que tinha feito algo que não podia voltar atrás? A cada nova descoberta, seu coração disparava. A sensação de traição se misturava com a determinação de entender tudo. Muitos diriam que era melhor esquecer, seguir em frente. Mas ela não conseguia. A verdade chamava, como um eco distante. O arrependimento a acompanhava. A confiança, tão preciosa, havia virado cinzas. E o que era mais doloroso? A ideia de que ele poderia ter se afastado por escolha própria. O medo do que poderia encontrar a deixava em uma dança de emoções, esperança e desespero. Ela seguiu firme, determinada a enfrentar o que quer que fosse. Cada passo em direção à revelação era um teste. Uma promessa de que não deixaria mais a confiança ser pisoteada. A verdade poderia doer, mas o desconhecido atormentava mais. E essa batalha interna tornava mais forte. Nesse momento, a descoberta de que ele tinha voltado milionário parecia uma recompensa, mas a dúvida rodeava. O que aconteceu? Como ele conseguiu? As perguntas fervilhavam na cabeça. E agora? Seria apenas o dinheiro que o separava dela? Ou algo mais profundo? A sensação de que a verdade estava ao alcance misturava-se à incerteza. A adrenalina pulsava. E a realidade começava a se mostrar. A verdade é um fardo, mas a busca por ela é uma jornada que não pode ser ignorada. O que ela faria com essa nova informação? Estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. A confiança foi quebrada, mas a determinação, essa, era inabalável. A verdade é que a vida pode mudar em um piscar de olhos. Quando essa pessoa emprestou uma quantia significativa, acreditou que estava ajudando seu irmão. Era um ato de amor, uma demonstração de confiança, uma chance de reconstruir algo que parecia estar quebrado. E então, o inesperado aconteceu. O irmão desapareceu. As semanas se arrastaram, e cada hora sem notícias ampliava a angústia. O telefone não tocava. Mensagens ficavam sem resposta. Foi após um mês, em um dia qualquer, que a verdade se revelou de maneira abrupta. Alguém próximo, um conhecido, trouxe à tona informações que mudariam tudo. O irmão estava envolvido em um esquema arriscado, uma oportunidade que prometia riqueza rápida, mas que escondia armadilhas mortais. A adrenalina que antes corria por suas veias agora era substituída por um frio intenso. Como alguém que se diz família poderia se lançar em tal aventura?
Um paralelo entre amor e traição se formou, e a desilusão se instalou como um visitante indesejado. Essa pessoa se viu diante de um dilema moral. Era mesmo possível confiar em alguém que escolhe o caminho do risco, colocando em jogo mais do que apenas o próprio futuro? O choque da descoberta se misturava a um sentimento de impotência. Todos nós sabemos que móveis novos e contas pagas não valem a fragilidade de laços familiares. Mas o que fazer quando a confiança é quebrada? O que fazer quando a pessoa que você amava e apoiava se transforma em um estranho, um jogador em uma roleta russa? A pergunta ecoava na mente: seria possível recuperar o que foi perdido? Essa pessoa percebeu que a verdadeira riqueza não se encontrava em números na conta bancária, mas na solidez das relações. E agora, o que restava? Um panorama escuro se descortinava, e a sombra da traição pairava sobre a cabeça. A mente fervilhava com pensamentos de arrependimento e dor. A lição estava clara: riquezas fáceis podem levar a consequências duras, e aqueles que se arriscam demais podem perder não apenas dinheiro, mas também o que realmente importa. A confiança é preciosa, mas também frágil. Essa história de amor, de apoio, de família, agora se tornará um campo de batalha entre sentimentos conflitantes. A pergunta que pairava no ar era: vale a pena arriscar tudo em busca de algo que pode desaparecer em um instante? E, mais importante, seria possível reconstruir a confiança perdida? A trama se adensa, e a verdade começa a se desenhar, deixando um gosto amargo na boca. O que acontecerá agora? Você me deve uma explicação. A voz ecoa no ambiente, carregada de angústia. A tensão entre eles se torna palpável. Essa pessoa, que antes compartilhava risadas e confidências, agora se senta na cadeira, o coração acelerado, a mente confusa. O olhar é penetrante, mas cheio de dor. Como alguém que foi tão próximo pode agora parecer um estranho? Eu fiz isso por você, diz a outra, tentando justificar suas ações. Mas as palavras soam vazias. O silêncio, entrecortado por respirações pesadas, pesa mais que qualquer argumento. O dinheiro emprestado, em vez de aproximá-los, agora é um abismo. O brilho de uma conta bancária recheada não ilumina o apagado laço de confiança que existia entre eles. Você sumiu. E agora aparece com essa fortuna e acha que tudo vai ficar bem? Questiona, a raiva e a tristeza transbordando a cada palavra. Olhares avermelhados se encontram, e por trás de cada feição, um passado repleto de memórias, mas agora emaranhado por mágoas. Você não conseguiu sequer me devolver uma ligação, quanto mais o que eu te dei. As palavras cortam o ar como uma faca afiada. Um momento de clareza surge. A verdade é um monstro que não hesita em devorar o que restou. O sentimento de traição é como um veneno que se espalha pelo corpo. O que aconteceu com você? Para onde foi o meu irmão? O eco da pergunta paira no ar. Sem resposta. A frustração transforma-se em desespero. As promessas, antes feitas com convicção, agora parecem um eco distante. Eu não sou culpado por ter feito escolhas diferentes, responde a outra, com uma defensiva súbita. As vozes elevam-se, a conversa se transforma em um duelo de acusações. Alguém que um dia foi um porto seguro agora é um desconhecido. O que antes unia, agora separa. A confiança, tão preciosa, revelou-se uma estrutura frágil, capaz de desmoronar a qualquer momento. O vento frio que invade a sala traz um calafrio. Momentaneamente, ambos se calam, presos em suas próprias reflexões. O que restará desta conversa? A quebra de um laço ou o início de um novo entendimento? O que está em jogo é mais que dinheiro. São momentos, histórias e, principalmente, a confiança que um dia foi inabalável. Mas, no fundo, algo persiste, como uma sombra. A verdade pode ser libertadora, mas também pode romper laços. E, agora, enquanto o silêncio se arrasta, a única certeza é que nada será como antes. A pergunta se torna um sussurro, mas ressoa forte. Será possível reconstruir a confiança? Naquela noite, alguém se sentou no escuro. O silêncio apenas amplificava a dúvida. O peso daquela decisão, emprestar uma quantia tão alta, começou a se transformar em um fardo. Ele sabia que a confiança que havia depositado em seu irmão era preciosa, mas ali, à sombra da incerteza, ela se tornava frágil. O que estava acontecendo por trás dos olhos do outro? As horas passavam, mas a ansiedade não diminuía. Em cada esquina da mente, surgiam pensamentos. E se tudo tivesse sido um erro? Ele se lembrou das conversas que tiveram. Vou conseguir, você vai ver. Algumas palavras soavam vazias agora. O eco da promessa reverberava. Mas a pressão era palpável.
Ele sentia como se estivesse sobrecarregado, não apenas pela responsabilidade financeira, mas por tudo o que significava para eles. Momentos assim revelam fraquezas, uma vulnerabilidade exposta que muitos evitam encarar. O que fazer quando um laço de sangue se transforma em um dilema moral? As dúvidas se misturavam com a preocupação. Ele se perguntava se o irmão realmente tinha um plano ou se tudo não passava de uma ilusão. A confiança era uma ponte entre eles, mas agora se tornava um campo minado. Então, ao olhar para dentro de si, essa pessoa percebeu que também estava lutando com seus próprios medos. Medos de perder não só o dinheiro, mas uma parte importante da vida, a ligação que os unia. A fragilidade de estar exposto, de ter depositado esperança em alguém. E ele não estava sozinho nessa jornada. Muitos já se sentiram assim, em situações onde o amor e a confiança podem se transformar em uma espada de dois gumes. O que fazer quando a pessoa que você mais ama parece estar à beira de uma escolha errada? O coração aperta. E a dor é universal. Eu só quero que você fique bem, ele sussurrou numa conversa com ele mesmo, como se o irmão pudesse ouvir. E aquela compreensão, aquele desejo genuíno, transcendeu a situação. Afinal, todos têm seus motivos. E foi nesse momento de intensa reflexão, quando a verdade começou a se desdobrar, que a porta se abriu. Ele voltou. Milionário. Mas, o que estava realmente acontecendo? O que ele havia deixado para trás? A tensão pairou no ar. A verdadeira história estava prestes a ser revelada. A confiança era preciosa, porém, fragilmente equilibrada. O que viria a seguir? Depois de tudo o que aconteceu, essa pessoa se viu em uma encruzilhada. O peso da traição era um fardo pesado demais. O dinheiro que deveria ter simbolizado confiança agora parecia uma corrente que prendia ao passado. Mas no fundo, havia uma chama de esperança. Um desejo de recomeçar. A vida é feita de ciclos, e talvez este fosse o momento de fechar um capítulo doloroso e abrir um novo. Algo dentro dela dizia que a renovação poderia surgir da dor. O desejo de libertar-se das amarras do ressentimento pulsava forte. A vontade de deixar para trás o que aconteceu, de seguir em frente. Mas a verdade é que o perdão não é uma estrada fácil. É repleta de buracos, incertezas e questionamentos. Como poderia confiar novamente? Essa pessoa olhou para o passado e viu sorrisos, momentos de alegria e, ao mesmo tempo, a traição que desmantelou tudo. A raiva, a frustração, o medo de ser enganada novamente. Seria possível reconstruir essa ponte? Ou seria melhor deixar que as águas passassem e não olhar mais para trás? Muitos enfrentam dilemas parecidos. O desejo de se libertar das mágoas é grande, mas as feridas são profundas. Essa pessoa sabia que o perdão não aconteceria da noite para o dia. Era uma jornada que exigiria tempo, reflexão e, acima de tudo, coragem. O que quer que tivesse acontecido, havia um desejo latente de que, ao final do caminho, houvesse um lugar seguro, onde a confiança pudesse renascer. E se essa confiança, uma vez rompida, pudesse ser restaurada? Era mais uma pergunta do que uma resposta. As emoções estavam à flor da pele, e o futuro parecia nebuloso. A incerteza o envolvia. O coração pulsava com a esperança de que o amor fraternal pudesse vencer a dor da traição. Mas, ao mesmo tempo, havia o temor de que essa esperança pudesse se transformar em desilusão. Essa pessoa decidiu dar o primeiro passo. A palavra perdão dançava em seus lábios, mas a hesitação a prendia. Confiar novamente seria como caminhar sobre uma corda bamba. A vista do abismo abaixo fazia hesitar, mas a ideia de um novo começo pulsava dentro dela. Se o amor pudesse ser renovado, talvez a dor desse processo valesse a pena. E assim, respirando fundo, ela se preparou para enfrentar o que estava por vir. Um encontro que poderia mudar tudo ou aumentar o abismo entre eles. Essa decisão não seria fácil. Era uma linha fina entre renovação e desastre. Mas a vida não é feita apenas de certezas. Muitas vezes, a esperança é tudo o que temos. A confiança é como vidro, preciosa, mas fragilíssima. Alguém que viveu uma experiência como essa sabe bem o peso de cada fragmento. Depois de emprestar aquela quantia, o que parecia um ato simples se transformou em um labirinto de incertezas. Essa pessoa, que estava disposta a ajudar, agora se vê diante de uma parede invisível, construída com os tijolos da desconfiança. O irmão voltou. Agora, milionário. E com ele, surgem as lembranças. Os planos, os sonhos, as promessas. Mas também a dor e a dúvida. O que aconteceu durante aquele tempo? É uma pergunta que ecoa. Todos ao redor sentem a tensão no ar.
A alegria pela mudança de vida se mistura à inquietação. Como reconstruir a conexão? Como retornar àquela relação de antes? Cada conversa se transforma em um campo minado. Um passo em falso e a confiança desmorona. A pessoa tenta disfarçar a ansiedade, mas em cada olhar, em cada frase, há um peso. Um silêncio ensurdecedor se instala entre eles. As histórias de sucesso são contadas, mas as entrelinhas falam sobre medos e inseguranças. O que se passa na mente de alguém que perdeu tanto tempo, que deu tanto e teve tão pouco em troca? Muitos podem não entender. Para quem passa por isso, a luta não é apenas para aceitar o sucesso do outro, mas para encontrar o caminho de volta. Essa pessoa se questiona: será que a generosidade valeu a pena? A resposta não é simples. É um emaranhado de sentimentos contraditórios. O desejo de ver o irmão feliz briga contra o desejo de desmascarar uma realidade que pode ter se perdido. A construção de um novo relacionamento requer tempo e esforço. Respirações profundas antes de cada conversa, cada silêncio repleto de significados. Há uma determinação inabalável. É preciso tentar, mesmo que a cada passo pareça que a confiança se despedaça novamente. O reconhecimento dos erros e acertos de cada um é o que pode salvar essa relação. Mas enquanto tudo isso acontece, a pergunta persiste: será que a confiança pode florescer novamente em um terreno tão frágil? Ao final do dia, o que realmente importa é a esperança de que, mesmo com as cicatrizes, ainda seja possível encontrar um caminho juntos. Me conta nos comentários: você já passou por algo assim? A vida é um jogo imprevisível, onde cada escolha pode mudar tudo em um instante. Aquela pessoa, que sempre teve um sonho de prosperidade, decidirá que era hora de buscar novas oportunidades. Depois daquelas semanas tensas, estava disposta a lutar, mas a dúvida pairava no ar. O futuro era uma terra desconhecida, repleta de incertezas. Era um dia ensolarado, mas o céu poderia mudar a qualquer momento. Os dois, irmãos de coração, sentiam a pressão do mundo em suas costas. Um tinha a esperança renovada, enquanto o outro carregava o peso da responsabilidade. O que fazer agora? Investor? Arriscar? Ou seria melhor esperar? Muitos ao redor falavam sobre a sorte e a coragem. Todos tinham uma opinião. Mas, no fundo, quem passava por isso sabia que o verdadeiro desafio não era apenas encontrar uma oportunidade, mas decidir em quem confiar. A confiança, essa moeda tão rara, balançava entre eles como uma corda bamba. Um passo em falso e tudo poderia desmoronar. Alguém olhou nos olhos do irmão, buscando respostas. O brilho da esperança refletia, mas o medo de ser decepcionado também estava lá. Ambos sabiam que a vida poderia oferecer segundas chances, mas não sem um preço. A confiança é preciosa, mas frágil. Um mínimo deslize, e poderia acabar. O irmão, com um sorriso nervoso, disse que estava pronto para agir. Havia um plano. A excitação misturava-se à côte-là. E, enquanto isso, o vento soprava, como se a natureza estivesse envolvida em suas decisões. O que poderia ser um novo começo? Nessa dança entre otimismo e receio, os dois tomaram um fôlego profundo. Estavam determinados a não deixar que as dúvidas os paralisassem. Se algo grande estava por vir, era preciso acreditar. E essa crença, por mais frágil que fosse, era a única luz em meio à escuridão que enfrentavam. Mas, mesmo assim, a pergunta permanecia: até onde essa confiança poderia levar? O que aconteceria se tudo se transformasse novamente? As respostas estavam lá, esperando para serem reveladas. E enquanto caminhavam para o desconhecido, a vida parecia sussurrar que, às vezes, a verdadeira aventura começa quando se está disposto a arriscar tudo. O futuro estava batendo à porta, e a decisão estava prestes a mudar tudo novamente. Era uma vez uma escolha que parecia simples, mas que mudaria tudo. Alguém decidiu emprestar uma quantia significativa. 80.000. O peso dessa quantia não era apenas monetário, era carregado de confiança. Uma confiança que, ao longo dos anos, havia sido construída com histórias, risos e memórias. Com o passar do tempo, essa pessoa percebeu que a relação com seu irmão não era apenas uma troca de números, mas um vínculo profundo. Quando o irmão desapareceu, levou consigo não apenas o dinheiro, mas a esperança de um futuro mais brilhante. O silêncio se arrastava, como um eco, e a incerteza tomou conta do coração. No entanto, os meses passaram, e a dor da traição se transformou em reflexão. A vida tinha suas próprias lições a ensinar. Essa pessoa, que um dia se sentiu enganada, começou a olhar para dentro. O que poderia ter feito diferente?
Como poderia evitar que a confiança se tornasse uma vulnerabilidade? Era um aprendizado doloroso, mas necessário. Durante esse processo, muitos se deparam com seu próprio espelho. O que realmente significa confiar? A confiança é preciosa, mas também frágil. Assim como um vidro, uma vez quebrado, pode ser colado, mas nunca será o mesmo. Essa pessoa aprendeu que superar uma decepção exige esforço. E que, mesmo nas situações mais sombrias, existe a possibilidade de crescimento. Conforme a jornada seguia, a transformação começou a acontecer. Cada lágrima derramada se tornou um passo rumo ao autoconhecimento. O peso da traição se dissipava, dando lugar a uma força inesperada. A compreensão de que todos erramos, que todos têm sua história. Neste caminho, alguém percebeu que a superação não era um destino, mas um processo contínuo. E então, o inesperado aconteceu. O irmão, milionário e renovado, retornou. Mas o que havia mudado entre eles? A confiança, antes inabalável, agora era um campo minado, repleta de incertezas e medos. Era um confronto entre o passado e o presente. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Como reestruturar a relação? Como redefinir o que foi perdido? Porque, no fundo, essa pessoa sabia, cada interação é uma nova chance, um novo aprendizado. E, nesse emaranhado de emoções, surgiu uma pergunta: seria possível reconstruir a confiança? A jornada continuava. O aprendizado estava longe de terminar. O que realmente importa é aprender a dançar com a incerteza, a cada passo, a cada erro. O próximo capítulo está por vir. E você, está preparado para o que vem a seguir? A confiança é como uma corda delicada, tecida entre corações. Quando alguém decide emprestar 80 mil, um laço se forma, mas não é feito de aço. É preciso cuidado, é preciso fé. Essa pessoa estava ciente dos riscos. Sabia que a quantia não era apenas dinheiro, era um ato de amor, de crença. Mas o tempo passou e a ausência se tornou um eco angustiante. Ela se lembrava dos momentos que passaram juntos. Risadas em mesas de jantar, planos de vida compartilhados. Agora, o silêncio era ensurdecedor. Alguém que parecia próximo, se distanciou, como uma sombra que desvanecia ao amanhecer. Mas mesmo diante da incerteza, havia uma centelha de esperança. A vida é cheia de reviravoltas, e talvez, só talvez, a história ainda não tinha terminado. As dificuldades surgiram. A cada dia sem notícias, a dúvida crescia. O que realmente aconteceu? A mente dessa pessoa percorria cenários, cada um mais doloroso que o anterior. E mesmo assim, um sentimento persistia. A certeza de que a relação era mais forte do que qualquer desafio. Afinal, laços verdadeiros resistem a tempestades. E ela sabia que, mesmo nas horas mais sombrias, existia algo precioso entre eles. Mas a pergunta pairava no ar. Até onde essa confiança poderia ir? Um dia, o inesperado aconteceu. A porta se abriu e alguém entrou. Não era mais a mesma pessoa que conhecia, mas uma figura envolta em mistério. O semblante era diferente, o olhar resplandecia uma nova energia. Milionário? O que isso significava agora? As emoções se entrelaçavam, como as ondas que se quebram na praia. Havia alegria, mas também um medo latente. A situação mudou, mas e a relação? O que aconteceu com tudo que foi construído? Um instante de silêncio seguiu. A tensão era palpável. O que se escondia por trás daqueles olhos? Segredos? Arrependimentos? Ou, talvez, a chance de recomeçar? A pessoa respirou fundo, os pensamentos tumultuados. O que fazer agora? Renascer das cinzas ou deixar o passado como um fardo pesado? A confiança é preciosa, mas frágil. O futuro dependia de como cada um escolheria encarar essa nova realidade. E assim, a história continuava, à espera de um novo capítulo. O que viria a seguir? A verdadeira prova do amor e da resiliência estava prestes a se revelar. A sala estava iluminada por um sol suave. A luz filtrava pelas cortinas, criando um ambiente quase mágico. Vamos planejar nosso futuro, alguém disse, com um brilho nos olhos. Essa pessoa sempre teve um espírito sonhador. Ao redor da mesa, papéis e canetas estavam espalhados, como se fossem peças de um quebra-cabeça que ainda precisava ser montado. Imaginar um futuro melhor era mais do que uma simples conversa. Era um ato de fé. Você já pensou em como seria? A pergunta pairou no ar. Era um convite a sonhar, a esperar. Enquanto falavam, a energia crescia,
como se estivessem traçando um mapa para um tesouro. Poderíamos investir em algo grande, algo que realmente faça diferença, sugeriu alguém, com uma esperança contagiante. Mas, com o entusiasmo, surgiu uma sombra. O medo do desconhecido. E se o plano falhasse? E se todo esse sonho fosse apenas uma ilusão? A tensão no ar era palpável. Alguém respirou fundo. O que fazemos se tudo der errado? A pergunta ecoou. Era uma dúvida legítima. O futuro não era garantido e cada passo envolvia riscos. O silêncio se instalou por um momento, enquanto todos ponderavam as possibilidades. Então, aquele brilho nos olhos voltou. Não podemos deixar o medo nos paralisar. O futuro é uma tela em branco. Temos a chance de desenhar o que quisermos. Essa pessoa falou com paixão, e as palavras ressoaram com força. Havia algo de poderoso em acreditar, em tentar. O entusiasmo contagiou todos. E assim, começaram a rascunhar seus planos, discutir ideias, sonhar acordados. O tempo passou, mas o clima leve continuou. Cada riso, cada expectativa, cada ideia trocada, criava uma ligação mais forte. Mas a incerteza ainda permanecia, como uma sombra ao fundo da cena. Confiança. Um bem precioso, mas frágil. As promessas feitas ali, naquele dia ensolarado, eram como um cristal, belas, mas delicadas. Após alguns minutos de entusiasmo, alguém fez uma pausa. E se ele não voltar? E se tudo isso for em vão? A pergunta pairou novamente no ar, desafiadora. O que vem a seguir? Será que essa confiança resistiria às tempestades que poderiam se aproximar? O futuro estava nas mãos deles, mas o medo dançava ao redor. Afinal, quem poderia garantir que os sonhos se tornariam realidade? A confiança é uma moeda valiosa, mas também muito frágil. Essa pessoa, que um dia acreditou nas promessas do irmão, agora se vê diante de um espelho, refletindo não apenas as decisões tomadas, mas o impacto delas em sua vida. As noites em claro, consumidas pela ansiedade e pela dúvida, tornaram-se um ritual. O vazio na sala, antes cheio de risadas e planos, agora ecoa com as memórias de um tempo que parecia promissor. Muitos pensam que o dinheiro traz felicidade. Mas essa pessoa sabe que a felicidade verdadeira vai além. Ela se pergunta: o que realmente importa? O que aprendi neste processo? Confiar em quem amamos é natural. Porém, quando essa confiança é quebrada, as rachaduras são profundas. O que fica é um aprendizado difícil, uma provação que molda a alma. As lições estão escondidas nas experiências. A dor da traição traz um claro sinal: discernimento. A vida vai além das aparências. O superficial desmorona, e o que sobra é a essência. Ao olhar para a própria jornada, essa pessoa percebe que, talvez, tenha se esquecido de um detalhe crucial: o valor de conhecer verdadeiramente aqueles a quem se confia. A autoavaliação é necessária. O que ela fez para merecer essa decepção? Será que ignorou os sinais? Será que a pressa em ajudar ofuscou o julgamento? Essa pessoa sabe que não se trata apenas de dinheiro, mas de relações e de como elas nos definem. Um olhar mais profundo revela que o fato de ter emprestado uma quantia tão alta não foi apenas uma decisão financeira, mas um ato de fé. E se essa fé foi mal colocada? O retorno do irmão milionário é um golpe duplo. Por um lado, a surpresa e a curiosidade. Por outro, a certeza de que a confiança foi traída. Esse contraste a faz questionar: o que vale mais, o dinheiro ou as relações construídas? A reflexão é amarga. Essa pessoa percebe que, na balança da vida, a confiança é um bem precioso. E que, uma vez quebrada, pode levar tempo para ser reconstruída. Mas a vida segue. Com cada experiência, vem uma lição. O que vem a seguir? Será que esta jornada de aprendizado irá trazer um novo caminho? Ela sente uma centelha de esperança. O que está por vir pode ser revelador. Cada passo que dá agora é mais cauteloso. Cada escolha, mais ponderada. A certeza é uma: a confiança pode ser renovada. Mas não sem dor. E essa dor, por mais difícil que seja, é onde a verdadeira transformação acontece. O que mais essa pessoa pode aprender? O que a vida ainda reserva? A honestidade é a base de relacionamentos. Mas e quando essa base se torna sua maior fragilidade? Alguém, em um momento de esperança e fé, decidiu emprestar uma quantia significativa a alguém próximo. Um ato de confiança. Mas a confiança pode se transformar em um peso inesperado. Após a transação, a expectativa era alta. Sonhos sendo projetados, planos sendo feitos.
Mas os dias se transformaram em semanas, e logo as semanas em meses. O silêncio se instalou. O telefone não tocava. Mensagens eram enviadas e recebidas com um eco desconfortável. O que teria acontecido? A mente começava a criar cenários. Um pesadelo que parecia interminável. Então, quando a expectativa estava quase se esvaindo, a porta se abriu. Ele voltou. Mas não era como antes. Havia um brilho diferente em seus olhos. Uma aura de riqueza e sucesso que antes não existia. O coração disparou. Alguém que estava à beira da falência agora parecia ter conseguido vencer a vida. Mas a euforia inicial foi rapidamente substituída por uma sensação de tensão. O que aconteceu com o dinheiro? As perguntas começaram a surgir como tempestade. A verdade estava prestes a se revelar, e com ela, um peso que poderia ser insuportável. Ele sorriu, mas a sinceridade estava em falta. A honestidade tinha um valor inestimável, mas agora parecia uma moeda que havia perdido seu valor. O diálogo começou, mas logo se transformou em um jogo de palavras. A verdade, uma espada de dois gumes. As promessas feitas estavam se esvaindo nas sombras das incertezas. Foi nesse momento que alguém se deu conta de que a liberdade está atrelada à honestidade. O que parecia um triunfo se tornou um fardo. O peso das mentiras, das omissões. A confiança, tão preciosa, agora pendia em uma balança desequilibrada. A liberdade de viver sem amarras, de não carregar segredos, estava em jogo. A fragilidade da confiança tornava-se evidente. O que fazer agora? Como reverter a situação? É possível reconstruir o que foi perdido? Alguém estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. A resposta exigia coragem. E a situação, um desfecho inesperado. Mas o futuro estava em aberto. Cada escolha carregava um peso, e a verdade estava prestes a ser revelada. E você, o que faria neste momento de tensão? A história continua. A sala estava cheia de silêncios pesados. Muitos olhos se encontraram, mas ninguém teve coragem de dizer uma palavra. O medo pairava no ar, como uma nuvem ameaçadora que traz tempestade. Aquele momento estava prestes a se transformar em algo maior. Era hora de compartilhar histórias, mas a vulnerabilidade era um fardo que ninguém queria carregar. Alguém que estava ali, sentando-se no canto, começou a falar. Eu emprestei uma quantia significativa para alguém que considerava próximo. E depois? Desapareceu. O murmúrio de assentimentos percorreu a sala. Muitos já haviam vivido isso, mas ninguém falava. A dor da traição e o medo do julgamento se entrelaçavam. Ele voltou, mas não era mais quem eu conhecia. O clima se tornava denso. Cada palavra carregava o peso de experiências não ditas. A confiança é preciosa, mas também é frágil, refletiu outra pessoa, quebrando o gelo. Quando a confiança se vai, fica apenas a dúvida. E a dúvida pode corroer até os laços mais fortes. E assim, um após o outro, foram se desnudando. Contaram sobre promessas quebradas, sonhos desfeitos e a luta para reconstruir relações. Alguém revelou seu próprio medo. E se eu for o próximo a ser enganado? O coração na garganta, o murmúrio de vozes se tornava um eco de solidariedade. Histórias de rompimentos e recomeços entrelaçavam-se como um grande tapeçário humano. Mas havia algo mais. Em meio a esse desabafo, um fio de esperança. Essas histórias conectam e curam, disse uma voz suave, quase como um sussurro. Cada um de nós carrega um fardo, mas quando dividimos, o peso se torna mais leve. A vulnerabilidade é a chave para a verdadeira conexão. Mais risos nervosos se espalharam. Mas ainda havia algo não resolvido no ar. A tensão era palpável. O que aconteceria se alguém não tivesse coragem de falar? E se a história de um deles fosse a que finalmente rompesse a barreira? Um silêncio profundo tomou conta da sala. Os olhares se encontraram novamente, agora com um entendimento silencioso. Eles estavam prontos para ouvir, para se expor. A certeza de que compartilhar valia a pena. Mas o que ainda faltava? O último empurrão. Era hora de dar o próximo passo. Será que alguém teria coragem para abrir realmente seu coração? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E assim, a história continuou, esperando por quem se atrevesse a dar o primeiro passo. Emprestar uma quantia exorbitante para alguém que amamos pode ser um gesto nobre, mas também arriscado. Essa pessoa nunca imaginou que o ato de ajudar se tornaria uma jornada emocional intensamente desafiadora. Quando decidiu apoiar alguém que estava em apuros, a esperança brotava no coração. Era um voto de confiança,
uma demonstração de amor. Mas, com o tempo, a incerteza começou a se instalar. A cada dia que passava, a angústia crescia. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. A mente dessa pessoa não parava de se perguntar: o que aconteceu? Onde ele está? O peso da ausência se tornará uma sombra constante. A vida seguiu seu rumo, mas aquela ausência se enraizou na rotina, como um lembrete doloroso de um sonho desfeito. Muitos, ao se depararem com situações assim, podem sentir o impulso de desistir. Desistir da confiança, do amor, da empatia. A dor da traição pode ser paralisante. Mas, dentro dessa tormenta emocional, ainda havia uma faísca de esperança. Essa pessoa começou a compartilhar sua história com outros, não para receber compaixão, mas para mostrar que é possível enfrentar as adversidades. E assim, ao abrir seu coração, inspirou muitos. Pessoas que enfrentavam suas próprias batalhas começaram a entender que, apesar do medo, da dor e da incerteza, não deveriam desistir. A história dessa pessoa serviu como um farol, guiando outros a manterem-se firmes, acreditarem que a confiança, embora vulnerável, ainda é um dos pilares da humanidade. As experiências de vida moldam nosso caráter. Cada relato de superação, cada tropeço, cada recomeço ressoa com quem passa por desafios similares. A empatia se transforma em força e a solidariedade em resistência. Todos poderiam sentir que, mesmo quando a vida parece desmoronar, a esperança pode renascer. Então, quando finalmente ele voltou, aquele reencontro foi carregado de sentimentos conflituosos. Alegria, alívio, dúvida. A pergunta permaneceu no ar: como alguém que desapareceu poderia voltar milionário? A confiança que foi depositada tinha se transformado em algo muito mais complexo. Essa pessoa percebeu que não estava sozinha. Outras histórias estavam interligadas. Outras vidas, outras lições. E se a confiança é preciosa, é também frágil, um bem que deve ser cuidado e cultivado. A fé no próximo e a capacidade de perdoar podem ser as chaves para recomeçar. Agora, a pergunta que ecoa é: o que você faria se estivesse no lugar dela? A vida é feita de escolhas, e às vezes, é preciso arriscar para descobrir o valor que cada relação pode trazer. Afinal, cada história pode fazer a diferença. E o que você vai fazer com a sua? Às vezes, a vida nos coloca em situações que desafiam não apenas nosso entendimento, mas também nossa capacidade de amar e confiar. Alguém se viu no epicentro de uma tempestade emocional. O irmão, que havia desaparecido sem deixar rastros, agora voltava, mas a realidade era diferente. Ele não era mais o mesmo. Milionário, mas distante. A frustração e a decepção pairavam no ar. O que aconteceu com os sonhos compartilhados? Com as promessas feitas em noites tranquilas, quando tudo parecia possível? Essa pessoa sentia um vazio, como se a vida tivesse se tornado uma série de enigmas. Como unir forças com aqueles que amamos quando a confiança parece perdida? A comunidade ao redor começou a se agitar. Muitas pessoas falavam, discutiam, ponderavam sobre o que deveria ser feito. As opiniões divergiam, a tensão aumentava. Alguém sugeriu um encontro. Um espaço seguro onde todos poderiam expressar suas frustrações e esperanças. A sala estava cheia. Olhares de preocupação, sussurros de insegurança. Essa pessoa ocupou um canto, observando. Como juntar corações e mentes em um momento tão delicado? Essa era a pergunta que pairava no ar. Os relatos começaram. Um aqui, outro acolá. Cada história de desconfiança, de sonhos desfeitos, formava um mosaico de experiências. A confiança é preciosa, mas frágil, alguém disse, e a verdade dessa afirmação reverberou. Era um lembrete de que, por trás de cada situação, existem almas que anseiam por conexão. Nesse clima, essa pessoa percebeu que a união poderia ser a chave. Embora os desafios parecessem montanhas intransponíveis, havia algo poderoso na coletividade. As histórias se entrelaçavam, as vozes se elevavam. Aimokao era palpavel. Juntos, poderiam reconstruir o que havia sido quebrado. Mas o caminho seria longo e cheio de obstáculos. A pergunta que ecoava era: quem estaria disposto a dar o primeiro passo? As reflexões se intensificavam. O que significava realmente confiar novamente? Essa pessoa entendeu, não se tratava apenas de perdoar, mas de reimaginar os laços. Quando um grupo se une, a força é multiplicada. O amor tem o poder de curar. Mas como balançar entre o perdão e a desconfiança? Como avançar sem olhar para trás? Esse encontro foi apenas o começo. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, mas sabiam que a jornada não seria fácil.
O futuro ainda era incerto, mas a esperança pulsava. Juntos, eles eram mais fortes. Mas como fazer isso funcionar? A pergunta pairou no ar, cheia de possibilidades. Quando a dúvida se transforma em realidade, a vida muda de forma inesperada. Alguém pode entender isso. O drama de confiar em quem ama e, ao mesmo tempo, sentir o peso do arrependimento. Essa pessoa emprestou uma quantia significativa, um ato de amor que se tornou uma armadilha emocional. A espera, antes repleta de esperança, se transformou em um vazio sufocante. Ele sumiu, e com isso, o silêncio se instalou. A mente então se enche de perguntas. Onde ele está? O que aconteceu? Os dias se arrastam. A incerteza faz companhia. O telefone toca. É um alerta, mas a palavra milionário ecoa de forma estranha. O irmão retorna, mas não é mais o mesmo. Agora, ele traz histórias de sucesso, de investimentos audaciosos. Essa pessoa, que outrora virou as costas, agora vive em um novo mundo. A angústia se transforma em confusão. O que aconteceu nesse intervalo? O dinheiro que parecia um elo entre eles agora é um abismo. Diante da situação, essa pessoa se questiona: o que eu realmente valorizei? O que estava em jogo era mais do que uma quantia. Era a confiança, a lealdade, o amor. Os dias de espera não apagaram a conexão, mas revelaram nuances. A questão não é o que ele fez com o dinheiro, mas o que essa experiência trouxe à tona. O passado não define o futuro. A vida é feita de ciclos, e cada ciclo traz consigo lições. Pode parecer difícil, mas a verdade é que cada um carrega suas próprias batalhas. E quem passa por isso aprende que mesmo em meio ao caos, há uma porta aberta. O futuro se apresenta como uma tela em branco. O que se desenhará a partir de agora? Essa pessoa percebe que a confiança, apesar de frágil, pode ser reconstruída. Não com base no que foi, mas no que ainda pode ser. É preciso olhar adiante. A esperança renasce. Um novo caminho se abre, e as possibilidades são infinitas. A vida é uma viagem constante, e cada parada é uma chance de recomeçar. Essa pessoa, agora com um novo olhar, aprende que milagre não é apenas uma palavra, mas uma atitude. Cada escolha é uma semente plantada no solo do amanhã. A mensagem é clara. A confiança é preciosa, mas frágil. Por isso, ao olharmos para o futuro, que a esperança não apenas nos guie, mas transforme nosso destino. Porque, afinal, o que nos espera à frente é sempre uma nova oportunidade.